Aí. Bom, galera, ó, como tava gravando, esse é o Pedro. Então, quem puder aí, tá dando pra ouvir o áudio certinho? Tiver pra falar aí pra nós agradecemos também, que aqui foi tudo improviso, né, Pedrão? Sim. Então, arruma de um jeito, arruma do outro. Então, vai dando um toque aí pra nós, tá bom? E, cara, por quanto tempo que você serve então, Pedrão? Cara, quando você convidou eu pra vir servir, que você falou pra vir aqui no podcast, você falou que ia falar sobre servir e tal, né? Aí eu fiquei pensando, cara, servir mesmo, eu sirvo desde que eu sou criança, né, cara? A gente já serve já, né? Mas na igreja ali na Oxygen, nós estamos há quase 5 anos, né? Quase desde o início, e servindo há 4 anos e meio. Então praticamente já entrou, ficou pouco tempo e já se voluntariou, né? A gente já virou voluntário, começou a servir. Eu passei pela gloriosa Ox Café, né? Nossa! Que era cantina. Já era Geraldo. Agora fala cantina, o Geraldo fica doido. Já era Geraldo já. E a Pamela servia no Kids, né? Também é um ministério incrível. O Atila incrível. O Atila é líder. A Atila teve aí com né? nós aí. Então, e ela serviu lá. Aí, conforme foi crescendo, né, a Oxygen, foi também crescendo a demanda de voluntários, né? Uhum. Então, aí nós passamos para a casa que a gente está hoje, né? E com isso a gente precisou aumentar os ministérios e eu e a Pamela fomos convidados a tomar a frente da recepção, né? Uhum. E a gente já está à frente aí praticamente 3 anos já que a gente já está como líder da recepção. Uhum. E tem sido aprendizado incrível, você lidar com pessoas e pensamentos diferentes e a gente tentar olhar muito como Jesus olharia, a gente pensar, né, como ele agiria naquela situação. Então é desafiador, cara, não é tão simples, mas o servir é muito prazeroso, cara, muito prazeroso. Ainda mais eu digo muito sobre a função que você exerce hoje lá, né, que é lá no estacionamento, né. Ali é uma função assim que eu vejo assim que quem serve ali consegue ver a transformação do milagre, a transformação da pessoa. Às vezes eu já presenciei várias vezes, né? Vocês ali, às vezes a pessoa passa correndo rápido de carro lá, nem dá boa noite, bom dia, nem nada. No começo a gente ficava bastante chateado, né? Uhum. Mas depois a gente começa a verificar assim que é o jeito que tá, né? A gente na Ox a gente fala muito, né, sobre venha como está, né? Fiquei proibindo para pessoas perfeitas. E o mais legal é que as pessoas quando saem, muitas delas param para falar com vocês e para agradecer o jeito que vocês tratam elas. Então isso daí é gratificante, né? Ver que a gente faz parte de algo muito maior do que a gente nem faz ideia do que está acontecendo, né? A gente sabe que Deus está ali, o Espírito Santo está fazendo um milagre, tá mudando vida, mudando história, né? Salvando pessoas, só que a gente não vê como, mas ele faz e a gente vê a transformação. E é incrível isso acontecer lá, a gente vivencia isso várias vezes lá dentro. Fernando Araújo. Minha cunhada. Tá falando um pouco mais. Você tá falando que você tá um pouco mais baixo. É porque eu tô mais longe, eu falo mais alto, tá, minha cunhada? Ele dá um toque. Não sei se é meu celular. Você também, Daya, ele vai aumentar aí. Daiane é a esposa do Bruno Reis. Bruno Reis, eu fico feliz, cara. Foi um cara que nós fizemos faculdade juntos, conhecemos, né? E ele, conforme nós fomos passando, os anos, nós fomos pegando amizade. E agora nós voltou a conversar e ele começou na igreja e ele falou por causa de mim, que eu fiz os vídeos e tal. Que legal, cara. Aí daí também é uma semente, né, cara? Você vai plantando, né? Sim. Tudo que a gente faz é uma semente. Se é bom ou ruim, a gente precisa plantar a semente boa. Sim. E assim tem feito, a gente tem visto muitas coisas acontecendo lá, né? Uhum. E você lá você, o Eric, o Camarguinho ali pra gente ali são pessoas assim incríveis que a gente se espelha bastante, cara. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte do mesmo ministério que vocês, cara, que é muito da hora. Nossa, mas lá, cara, o Eric tá começando agora, né? Com nós, né? No trio, mas o Camarguinho, cara, ele é um pai mesmo, assim, tipo, ele não tem o que falar dele, sabe? Então, tipo, até nós brinca, fala, o cara separar nós dois, né? Tipo, cara, mas
é incrível como isso também, né? Onde tipo, a diferença de idade é muito grande, cara, né? Entre eu e o Camarguinho. Só que você vê que, cara, Deus une até as pessoas que, cara, aonde que eu ia pensar em ter amizade com o Camarguinho, que ele tem, né, 50, um pouco mais de 50 anos, ele trabalha no BM Care, onde que é um lugar que raramente eu vou, é um cara que eu acho que se eu fosse lá, provavelmente eu iria tratar bem, porque, né, nós tratamos as pessoas iguais, mas eu nunca imaginei ter tanta amizade com ele. Eu tenho muito mais amizade com ele do que com amigos que eu, tipo, desde criança. Então você vê como que é isso, os dois servindo pelo mesmo propósito acaba tendo uma vivência muito grande, uma amizade, né? Um elo muito forte. E é legal disso daí porque assim, quando a gente vai servir, a gente não só vai servir pessoas que a gente não conhece, mas a gente vai servir com pessoas que também a gente não conhece, né? E o que a gente tem visto, assim, que quanto mais pessoas que estiverem servindo com você ou próximos de você, que estão para o mesmo caminho, a caminhada não que ela fique mais fácil, mas ela fica mais leve. Porque quando a gente tem algum problema, um tropeço, alguma coisa, sempre tem alguém do seu lado ali para estar te apoiando, para estar te levantando de alguma situação mais complicada ou mais simples, talvez, que às vezes ela já passou por aquela situação e nós que estamos passando por ela, às vezes a gente fica apavorado. E agora, o que eu faço? Mas Deus é tão bom que não só a gente servir pessoas diferentes, mas com pessoas que Ele nos colocou junto, ele é muito cirúrgico, né? Ele é muito preciso no que faz, né? Então a gente sempre fala que muito é importante, que todas as funções são importantes, mas o que mais importa não é a função, é o voluntário. Sim. Então todos fazem falta. Quando alguém não vai, a gente sente muita falta, né? Então, independente de onde esteja servindo, mas pra gente é muito importante cada um dos voluntários lá. Tá. Ó, quem chegou aí, Geraldão, até tá comentando com ele. Aí, Geraldão, né, falou de você já aqui. O Pedrão falou que começou servindo lá na Oxygen Café. Então, seja bem-vindo aí, Geraldão. Tamo junto. Deixa eu ver aqui, na verdade não temos palavras para agradecer seu convite. Louco, Dai, que isso? Eu nunca senti. Nós, né, ficamos muito felizes aí, Dai, pelo comentário da Dai, que você pode dar uma olhada. Nós ficamos, porque assim, já junto aqui nós fazemos isso pra uma única, tipo, um único propósito, né? Nós servimos a Deus, servimos a Jesus e cada vez que nós levamos mais pessoas para eles, isso é gratificante, né, Pedrão? Sim. Então, você pode ter certeza que você está me agradecendo, mas eu agradeço muito mais a vocês e está fazendo parte da nossa família Oxygen, né? E, cara, o Bruno é sensacional, um amigo de ouro. Tanto é que eu convidei ele, né? Eu vou com ele no de homens, né? No Gentleman. Aí ele já falou, já chamei, então aí aquilo que o Atila falou no podcast que ele veio, ele falou assim, cara, é assim, você planta nenhum, que daqui a pouco aquele chamou mais dois, que chamou, aí você chega lá no céu, Deus fala, você salvou fulano, tantas pessoas, mas eu não, mas por causa de você foi fulano, verdade? Então isso é bem gratificante. Mas aí, como nós estávamos falando também, cara, o mais legal assim também, Pedrão, é aquele, tipo, nós que estamos lá no estacionamento, é muito, muito visível, assim, aquilo assim, ó. A pessoa chega, às vezes você fala, boa noite, a pessoa, tipo... Né? Na hora de ir embora, tchau, boa noite, ótima semana, emocionando, assim, fala, cara, esse dia, a pessoa entrou aqui, tava xingando, mas agora a pessoa tá saindo outra. Cara, é sensacional esse sentimento, né? Então... Pra que tanto primeiro é uma conversa, né, principalmente o Pedrão tá aqui, é legal também para nós falarmos como que é a nossa vivência de voluntários, né, você tem bem mais tempo, mas também assim, cara, se tiver oportunidade, você não precisa ser da Oxygen, você que tá vendo de outra igreja, de outra comunidade, cara, se tiver oportunidade, né, Pedrão, cara, não tem melhor experiência do que você servir a ele. Mas por que servir, né, Pedrão?
Quantas pessoas já não chegou pra você? Vale. Pedro, vamos bater uma fute domingo? Não, vou servir. Ah, para, mano. Para, rapaz, vai deixar. Mais goleiro, né, velho? Não, goleiro não é tão difícil. Fala, por que servir? Aí, tipo, não, eu vou servir porque. Uma vez eu vi o Luciano Subirá, que eu gosto bastante dele, ele fala assim, foram perguntar pra ele, mas como que você sabe que é o Espírito Santo? Ele fala, não sei, eu só sei que eu sei que eu sei. Tô sabendo. Tô sabendo. Eu só sei que eu sei, então quem tá lá, só quem tá lá mesmo sabe, né, de como que é, e você vê essa mudança, né, cara, e é ruim porque muitas pessoas também, né, vamos falar que é ruim porque muitas pessoas vai com muito ansiosos para começar e acaba saindo, né, parando. Isso também, o que não sabe que dá uma tristeza em nós também, ver aquela pessoa que começou, só que não deu aquela continuidade porque ou tem um motivo, né? E eu gostaria de que você falasse aí também, que para as pessoas saberem que sim, nós sentimos, nós sabemos, né, principalmente você sabe todo mundo que tá lá, né, cara? Então, você falar assim, cara, olha, eu sinto, como que é aí quando as pessoas saem, cara? Cara, assim, a gente fica, sempre quando a gente tem integração, né, que a gente faz a integração dos novos voluntários, né, e quando a gente faz a nossa reunião todo dia antes do culto, todo culto, né, a gente sempre lembra, tenta fazer lembrar o porquê de servir, né. Já aconteceu comigo, eu acho que eu já comentei algumas vezes, assim, em algum devocional lá para os voluntários, ou na nossa reunião mesmo, que assim como todos, né, nós somos humanos e a gente passa por momentos bons e ruins, né, e teve uma das vezes que eu não estava num momento muito legal, não me recordo muito ao certo a época que eu estava, né, eu acho que foi mais pelo começo da liderança da recepção, né, onde a gente passou por alguns momentos que a gente tinha poucos voluntários. Só que na igreja ainda tinha outros voluntários. Então, quando a gente via, cara, eu praticamente carregava 300 cadeiras lá, né? Sim. Sozinho, assim, chegava cedo. Aí um dia, cara, eu tava bastante chateado, eu já tinha até falado pra mim mesmo, né? Falado pra Deus, assim, ó, hoje eu vou falar com o pastor que eu não vou servir mais não, cara. Não adianta, porque eu tô servindo, eu carregando cadeira, né? Uhum. Eu olho, tem voluntário que tá aí tomando café, cara, tá vendo que eu tô carregando, é só dar uma olhada, vem aqui, ajuda, a gente precisa de mais voluntários, né? Sim. E eu fiquei com aquilo, passou o devocional e tal, no final do culto eu sempre ficava na porta pro pastor sair, né? Uhum. Aí tava aquele momento e tal, e eu sempre fico de olho fechado, e nesse dia, cara, eu falei assim, ó, eu vou falar com o pastor, deixa só ele sair, acabar o culto, eu vou falar com o pastor. Aí nesse dia o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, aguenta um pouquinho aí. Aí o pastor falou assim, ó, você que tá aqui a primeira vez e tal, né, ele sempre pede pra gente ficar com o olho fechado, a gente obedece e tudo, mas nesse dia o Espírito Santo falou pra mim, olha o que o pastor tá fazendo. Aí ele falou assim, ó, você que quer se reconciliar com Jesus, levante a mão. Cara, eu acho que foi o dia que mais levantaram as mãos, velho. Devia ter umas 20 pessoas, que era muita gente. A gente não consegue identificar, né? Uhum. A gente vê que tem um monte de gente. Aí você também que tá aqui a primeira vez. Cara, mais o mesmo tanto. Eu falei assim, rapaz, que legal, né? Um monte de gente. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, é por isso que você tá aqui pra servir, é por isso que eu te chamei aqui. Independente se tem 4, 5, 10 com você, é por isso que você tá aqui. Então, eu sempre falo isso pros voluntários, porque a gente serve um bem maior. E eu sirvo por gratidão a Jesus. O que Jesus fez na minha vida, o que Ele faz diariamente comigo no meu serviço, em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, a saúde que a gente tem, o emprego, a condição financeira, tudo Ele que provém pra gente, né? Então, o servir pra mim é uma forma de agradecer a Deus, não de forma física, mas com tempo, com dedicação do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Então servir é isso. E quando a gente se dedica tanto, a gente precisa lembrar o motivo. Porque às vezes a gente acaba deixando a parte da carne falar. Assim, mas igual eu fiz, né? Ah, mas eu tô fazendo tanto e ninguém tá vendo. Ah, mas peraí, se eu tô servindo por gratidão, eu não tenho que estar servindo por reconhecimento.
Você entendeu? Sim. Então, ali eu entendi. O Espírito Santo falou pra mim, meu filho, você não tá aqui pra ser reconhecido, você tá aqui pra servir a essas pessoas, é pra elas que você tá aqui, né? Então, isso daí, falei, cara, é isso. Então, sempre quando eu tenho algum conflito, interno, cara, não tá legal, não, eu sei, é por aquilo que tá lá, Deus me chamou pra isso, e eu tô aqui, eu vou continuar sempre mirando isso, mirando o que Jesus mostrou pra mim naquele dia, e então eu sigo fazendo. E não é tão simples, tá? Que é gostoso, é tudo, e quem tiver a oportunidade de servir na igreja, cara, faça. Mas tem muitas pessoas, muitas pessoas que já servem e elas não sabem que elas servem, né? E isso que é o mais legal, cara. A gente vê vários exemplos aí na rua, no Instagram mesmo, pessoas fazendo bem para as outras pessoas, né? Espontaneamente, né? Um que chamou a atenção para mim esses dias foi um experimento social que o rapaz jogou água nele mesmo e foi riscar uma fossa. Você chegou a ver? Eu vi. E foi um morador de rua que foi impedido. Cara, e aquelas pessoas que estavam em volta? Vazou. Aquele cara serviu, cara. Ele tava lá servindo. Mas, desculpa já atrapalhar. Não, pode falar. Mas pode ver que até, cara, a pessoa não sabe, mas até aquele fato de quando a igreja tá lotada, e aí a pessoa levanta pra outra sentar, cara, isso é servir. Ia servir também. Então, tipo assim, às vezes tá aqui, não vou servir não, pá, tal. Tipo, cara, e faz um desse. Ou você para o carro pra alguém passar na faixa de pedestre, que é muito difícil alguém fazer. Sim. Né? Então, as pessoas, eles têm uma coisa assim, mas venhamos e convenhamos, servir na igreja. Esse é o bloqueio. As pessoas, eles falam, mas por que eu vou servir? Tipo assim, cara, tem pessoas que acreditam que você dizimar e você dá o dinheiro, oferta. Cara, às vezes você... Pastor, né? E às vezes você, tipo assim, cara, no momento eu tô passando uma necessidade aqui na minha família, na minha casa, eu não tô conseguindo dar o dízimo. Mas, pô, cara, isso é a presença. Isso é trabalho ali, servindo. Não só ali, mas, cara, você, no seu serviço, né? Onde que, tipo assim, cara, no seu trabalho, quantas e quantas vezes já aconteceu comigo, né? De querer sair do serviço, tudo por causa disso. Não, mano, eu tô aqui pegando um monte de coisa e o cara ali não tá, né? E lá, tipo, ganha dinheiro, mano. Aí ali na igreja, tipo, cara, Não ganha nada, né? Financeiro você não ganha nada. Mas é gratificante porque, cara, é um sentimento assim, igual as pessoas têm muito pergunta, né, sobre o Espírito Santo. Cara, sentir, o Espírito Santo, eu queria sentir o Espírito Santo. Cara, muitas das vezes ele tá ali presente, ele tá te dando uns toques onde você não sabe que é ele. Uma das coisas é essa. Você acha que, cara, quantas e quantas vezes nós saímos de casa assim, mano, servi hoje, nossa. Aí você vai no caminho, cara, coloca um louvorzinho, parece que ele vai cantando, sei lá. Aí já é outra, você fala, é outra. Você tá lá dentro, quando você começa, você entra assim, do portão do templo pra dentro, parece que você tá em outra atmosfera. Sim. Não, aqui não. Então, é uma sensação, cara, que não tem explicação. E, pelo assim, cara, eu não sei nem dizer, porque, você lembra, teve um dia que eu falei na reunião, eu falei, cara, teve uma vez que eu falei assim, se tirar o Camarguinho, eu não sirvo. Você lembra que eu falei? Eu falei. Cara, o Espírito Santo falou assim pra mim, mas você não tá aqui por homens, você tá aqui por mim. Cara, aquilo assim, eu falei, mano, gosto muito. Até eu falei, Camarguinho, eu gosto muito de você, cara. Mas... Tanto é que nós brincamos, né? Eu já servi com outras pessoas e tal. Então, tipo, cara, é um sentimento, assim, muito grande. Você vê muitas coisas, né, Pedrão? Sim, então, fala aqui pra mim. Vamos citar alguns, não vou falar tipo assim, você fala alguns, mas você deixa o principal pro final. Qual foi, assim, as experiências que você teve e falou, cara, isso marcou, você fala, marcou. Tá. Mas, vai lá, como que essa foi, assim? Cara, assim, tem duas que marcou muito a minha vida, né? Eu vou deixar pro final.
Sim. Mas, assim, a gente vê diariamente as coisas acontecendo, cara. E o que... Eu até tomei uma... Pode-se dizer uma dura do pastor, né? Sim. Porque, voltando a pegar aquela época que eu falei agora há pouco sobre... tem poucas vontades, aí o Espírito Santo me deu uma dura, e eu tomei outra do pastor também. Aí o pastor falou assim, meu filho, você tá falando que tá com poucos vontades, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você orou para Deus pedindo mais voluntário? Aí eu falei, olha, pastor, falar bem a verdade. Não, eu falei assim, então, meu filho, não vai mudar não. O quê? Pedir, Tem que pedir pra ele. Mas só que, ó, quando você for pedir, cara, pede do jeito que você quer, que ele vai te mandar, né? Se a gente sabe, né, é que eu não sou muito bom com a marcação das passagens, mas tem uma passagem bíblica que fala que se a gente é bom, se o homem é bom para dar presentes pro filho, imagina o pai no céu, né? Se a gente erra, Sim. né? Imagina Deus para fazer uma coisa boa pra gente, né? E graças a Deus, Deus tem mandado muitos voluntários, todos os voluntários, cara, que tem vindo pra gente constantemente, então eles estão vindo e ficando, e isso não é por Pedro, não é por Tiese, não é por apoio, é porque o Espírito Santo está ali, a gente sabe, né, que ele está agindo no nosso meio e a gente entende que ele está ali, as pessoas que estão com a gente é para que nós cresçamos, todos nós, não Casa Oxygen, não só o Pedro ou só o Ministério Oxygen, mas as pessoas que estão envolvidas em tudo, que todo mundo cresça, né, que a gente alcance mais pessoas, que mais pessoas conheçam Cristo como realmente e é importante que a gente deixe, nós que estamos propensos, né, ou queremos que o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo, a gente obedeça, deixe ele agir. E como você estava falando, né, mas às vezes, como é sentir o Espírito Santo? Às vezes, cara, você tá aqui e fala assim, cara, não faz isso, vem pra cá. É ele te falando. E só que a gente às vezes não consegue discernir, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante isso, né? Então, respondendo a essa pergunta sua, assim, uma coisa que foi incrível que aconteceu, eu não vou falar a pessoa, né? O que aconteceu, mas tinha uma pessoa que servia com a gente, né? E ela serve até hoje, né? Eu acho que você não conhece ela, mas ela serve até hoje. E no meio da noite ligou pra mim, de madrugada, que tava a ponto de perder de cessar a vida, cara. Agora você imagina se... E outra, agora você imagina a cabeça da minha esposa, uma mulher ligando pra mim 3 horas da manhã. Acho que é 1 hora da manhã. A gente ainda tava acordado esse dia, cara. Aí eu falei, amor, ó, tá me ligando aqui. Ela não atende. Aí eu atendi, já pus no viva voz, falei assim, ó, eu tô aqui com a minha esposa, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Aí foi falando e a gente só estava disposto. Às vezes o que a gente precisa para servir é só ter disposição, cara. Só estar à disposição. E essa pessoa, graças a Deus, serve com a gente hoje. A gente ama estar servindo com ela, né? Ela é uma pessoa muito incrível, né? Então eu acho que a gente fez parte teoricamente de um milagre ali, né? Sim. Que ela acabou não tendo mais essa vontade de tirar a própria vida, né? Sim. Mas a gente fica muito feliz que a gente esteve à disposição naquele momento. Então, o servir, além de um ato de gratidão, é um ato de obediência, é um ato de disposição, né? A gente precisa ter isso no coração sempre. Isso não tem jeito, a gente tem que estar disposto, né? Que a gente não sabe a hora que você vai ser chamado. Às vezes ele está falando aqui, ó, Pedro, ó, fala tal coisa. Então, a gente tem que estar atento, né? E isso cada vez mais a gente vai saber, vai entender e vai compreender o que o Espírito Santo está falando, quanto mais próximo a gente estiver dele. Né? Então, quanto mais vezes a gente se falar, mais você vai entender o que eu estou falando. Às vezes você vai olhar para mim e você vai entender o que eu quero falar. É o que acontece com você e o Camarguinho. Sim. Aí você vai, tem que ir lá em cima, né? Aí você já, vou lá em cima, lá dando a volta no estacionamento. E é isso, é relacionamento. Sim. E o pastor fala muito pra gente sobre isso, né? Então, quanto mais próximo a gente estiver do Espírito Santo, mais íntimo for dele, mais a gente vai entender o que ele quer com a gente e mais a gente vai estar disposto a obedecer. Porque às vezes a gente pode falar assim, não, cara, isso daí não é para me fazer, não. Como que eu vou fazer uma oferta generosa disso aqui, que é quase a metade do que eu ganho?
que é um assunto muito polêmico, o pessoal Sim. fala sobre tanto dízimo quanto oferta, mas cara, isso faz parte do coração da pessoa, você entendeu? Então, quanto mais próximo do Espírito Santo você estiver, mais você vai entender o que ele quer que você faça, mesmo sem você entender o que ele quer que você faça, você entendeu? Porque, cara, é incrível assim também, né, Pedro? Porque, vamos supor, você acha mesmo que é o inimigo, ou é você mesmo que tá pensando pra alguém te dar um dinheiro quando você falou assim, eu já vi, né, pastores falando que o Espírito Santo falou pra eles dar umas ofertas muito altas. Eu falo, mas pastor, não tem como, Espírito Santo, Deus, não tem como. Só que depois evolui, mas no meu pensar, o inimigo, ele quer que você fique mais próximo dele, então ele não vai tirar seu dinheiro. Ele quer te dar o dinheiro, poder, pra você... Ficar mais perto. Porque o pecado é o prazer. Então, assim, se você... Ou, tipo assim, quando você não tem nada, é porque você perdeu tudo mesmo. Então, mas assim, quando fala assim, dá uma coisa onde que você se contraria, você fala assim, cara, opa, por que que, né? Aí assim, eu me entendo com o Espírito Santo. Eu falo, mas peraí, por que eu pensei em fazer isso? Não é de mim fazer isso não. Então é tipo assim, cara, é uma coisa que você não concorda que você vai fazer. Então você fala, peraí, não é normal pensar assim, né? Uma vez eu ouvi o Luciano Subirá falando assim que ele foi dar uma oferta de R$1.000, aí ele sentiu que falou assim, só isso? Aumentou mais um zerinho, 10 mil. Aí ele falou assim que daqui a pouco ele ouviu assim na voz, tipo, só isso? Aí ele, ô louco, mas? Não tem como. Como eu vou dar 100 mil de oferta? Não sei o que. Aí falou assim, só isso? De novo, ele, não. Ele pegou e falou, colocou mais um zero e falou, você que tá mandando. Se faltar alguma coisa, a culpa é essa aí. Foi, deu uma oferta lá e depois disso ele falou assim que, cara, não sabe de onde proveu tanto. Ele falou, cara, nunca tive uma provisão dessa. Então é isso, cara, se você tiver essa vontade, esse chamado, e é uma coisa que você não concorda, é hora de você pensar, você fala, pera um pouco. Mas sabe, Chese, eu acho que é perspectiva de valor, né? Que a gente tem que a gente se atém muito à coisa material, né? Uhum. Então, por exemplo, nós está falando 100 mil reais. 100 mil reais para nós hoje é um absurdo. Uhum. Mas você pega para um cara igual um Neymar, um Cristiano Ronaldo, que é do mais... Não é nada, você concorda? Então, depende da perspectiva que tem em cima do valor. Às vezes é igual aquela mulher que que derramou o óleo, né? O perfume. Sei, perfume. Perfume. Maria. Isso, que deu um perfume em Jesus. O que ela fez? Ela deu o melhor que ela tinha. Talvez, naquela época, o perfume não valesse 100 mil reais. Sim. Mas, cara, era o que ela tinha de melhor. E as pessoas, às vezes, não é Jesus, o Espírito Santo, Deus, não quer que a gente dê valor, porque prata e ouro é dele. Ele tem tudo. Ele não quer isso. Ele quer ver a bondade do coração. É o coração, é a disposição, é a gratidão, é o que ele tem para dar, é o que Jesus dá. Então não adianta assim a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Igual eu falei no começo dos filhos, né? Uhum. Como que pode, você vai ter que dividir o seu tempo, que já é bastante corrido, com mais uma pessoa dentro de casa, e o amor aumenta. Não tem como você não dá uma coisa que você não tem, cara. Se eu te falar assim, dá 10 mil reais hoje, você não vai dar. Mas se eu pedir, cara, eu tô precisando de uma ajuda, cara, eu preciso de um abraço, você não vai dar um abraço? Mas é o que você tem, cara. Então é o que tá dentro do coração. Então quando a gente vai servir, a gente começa a ver essas coisas como dízimo, oferta, dedicação ao outro, não como bem material, cara. É mais como estar presente. Estar presente vale mais que muita coisa. E isso eu falo pra você assim, que eu tenho muito assim, para fazer, não só, eu faço bastante isso lá como voluntário lá na Oxygen, mas eu tenho que me policiar por estar também fazendo isso dentro da minha casa. Porque o primeiro ministério nosso é em casa. Você entendeu? Então, eu tenho um conflito interno muito grande porque
eu sou muito, eu já sempre fui muito voluntarioso, eu sempre quis ajudar muito, né, sempre. Isso eu herdei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, então eu sempre fui assim de ajudar as pessoas, né, e então eu tenho um pouco dessa dificuldade porque eu estou ajudando muito e às vezes a Pamela vem, cara, e aqui, fazer aqui, e não sei o que, eu falei, cara, tem razão, velho. E quando ela começa a falar, eu falei, poxa, cara, eu tô faltando em casa. Então, o que eu preciso? O que a gente precisa? Não é só as pessoas que a gente não conhece. As pessoas que estão do nosso lado são muito importantes. A gente precisa também servir a elas. Sim. Você entendeu? E isso é um conflito que quem serve também começa a enxergar. Você entendeu? Não sei se você já viu The Chosen lá, a série. O Pedro era assim, cara, queria fazer tudo e dentro da casa dele, como fazer? Né? Então a gente tem que sempre ter um equilíbrio, não é somente fazer as coisas, lógico, primeiro as coisas do reino de Deus, né? Que o resto, tudo que a gente buscar primeiro no reino de Deus, o resto será acrescentado. Sim. Só que a família é o bem maior que Deus colocou no mundo, que a gente precisa cuidar da família. Então a gente também precisa manter esse equilíbrio também. Entendeu? Isso aí é verdade, só tô encanado aqui que tem que aparecer mais você, Pedrão. Não, tá ótimo. Não, você. Não, Depois. Deixa aí. Gente, é porque tem duas câmeras, tá? Por isso que nós tá se matando aqui. Aí o Pedrão, ele fala, ele fica tímido, olhando pra mim. Eu olho sempre que eu conversando com você, cara. Então, e assim, ao longo dessa época de jornada assim, de voluntário ali lá na Ox, a gente conhece várias pessoas, né? Então a gente tem pessoas ao nosso lado que também, como se fossem mentores, né? Nos ajudar, que estão num nível de entrega maior do que a gente, ou que a gente, não posso dizer, a gente julga que esteja melhor que nós, né? Mas que a gente se espelha, né? E um dos caras que eu tenho aí é o Selva, né? Que entrou aí, o Geraldão. Geraldo tá aí ainda? Dá um salve aí. O Selva é fera. Não. Então, o Geraldo, ele sempre me deu eu fui líder, eu e a Pamela fomos líderes junto com eles lá na Ox Café, né? Quando mudou pra Casa Nova, né? E depois a gente acabou indo pra recepção, né? Então, e sempre, cara, o tempo todo a gente tá se falando, a gente tá se conversando. Eu converso bastante com ele, com a Luciana, a Pamela também conversa com eles. Que a gente sempre tenta manter. Tá aí. Uou! Então a gente tenta sempre se manter próximo pra gente estar caminhando junto, né? Então esse é um cara que eu levo minha vida, eu já falei várias vezes dele, eu não me canso de falar dele. Vai chorar aí, Geraldo. Ele é um cara espetacular, ele sabe que eu amo ele. Vai chorar aí, Geraldo. Não, ele é a alegria dele é contagiante. Isso aí não há como negar, cara. Isso aí é um cara onde, se você estiver num dia mal, o Geraldo não deixa, não tem como. Isso aí, ó, tamo junto sempre. Sempre, ele é fera. Então, parabéns pela pessoa que você é, Geraldo. De verdade mesmo, que Deus continue abençoando cada vez mais você. Não ser exemplo só para nós, mas para todos que entrarem e passarem aí pela sua vida. Mas, ó, estão falando de venha como... Ó, o jeito que os caras recebem o Pedro em casa, né? Ó, e aí, como que foi? Pode contar uma da principal aí, só uma principal, como que foi? Cara, antes de contar a principal, eu tenho que contar um sonho o sonho que eu tive, cara. Só para ilustrar o contexto, tá? O ano foi lá em 2008, mais ou menos, né? 2007, eu com 17 anos, eu tinha sido recém-campeão paranaense, né? Pelo Paranavaense, da cidade da Pamela, né? Eu era quarto Você que trouxe ela pra embora? Trouxe embora. A gente foi campeão lá, eu era o quarto goleiro e com 17 anos, cara, quarto goleiro, nossa, eu tava feliz da vida. E eu tomei algumas decisões, eu quis sair de lá pra jogar então acabei, que a gente é novo, a gente acaba tomando umas pancadas, né? E a gente também colhe os frutos de quando a gente toma uma decisão errada. A colheita não é muito simples, né? E eu fiquei ali mais ou menos uns 8 a 9 meses ali procurando clube para jogar e jogando, só rodando, fazendo avaliação e nada. E nesse tempo, eu sempre fui muito próximo de Deus, né?
Então eu sempre falava assim, Senhor, o que está acontecendo comigo, me mostra. Eu lembro de uma das orações que eu fiz, foi assim, Senhor, se o Senhor estiver me mostrando, mas me mostra melhor, porque eu sou meio burro, não estou vendo não. Eu faço aí também. Rapaz do céu, cara, eu não consegui enxergar nem nada, nem nada. Aí, esse era o contexto. Num carnaval, eu liguei pro meu treinador lá da cidade dela, que era da base lá. Assim, ô Silas, você não quer que eu volte, não? Não, pode voltar. Eu falei, não acredito. Não, pode voltar. Aí eu voltei e aí fui pra ser titular ainda. Antes, no jogo antes da estreia, foi que aconteceu o sonho. Então esse foi todo o contexto. Então no sonho, o sonho foi assim, eu tava num lugar lá em Paranavaí, eu tava num lugar lá em Paranavaí, lá na cidade, lá à noite. Eu tava voltando de algum lugar à noite, e eu falei, vou descer pro estádio, e desci correndo, né? Fazia tudo a pé, desci correndo, de repente caí uma vez. Tudo escuro, caí. Falei, caramba, tá acontecendo, né? Aí eu olhava e um monte de gente andando assim em volta. Mas não tinha ninguém. E uma angústia muito grande, muito pesada. Né? Aí quando eu olho pro lado, veio uma calmaria. E um senhor botou a mão no meu ombro. Falou assim, vem comigo. Poxa, peguei a mão dele, fui. Começou a chover, cara. Você acredita que o velho começou a correr mais que eu, cara? E eu era atleta, velho. Cara, meteu o pé. Falei, já tô aqui. Eu e o Camarguinho. Tenho certeza que o Camarguinho dá um show em mim. Mais ou menos. Eu desci correndo. Quando foi chegando próximo do estádio, o velho entrou numa casa. Eu falei assim, mas já tô no embalo. Eu vou descer pro alojamento. Quando eu virei a rua assim, já tava claro. E eu não entendia por que eu tava correndo, mas já tava claro. E na minha cabeça, Pai Nosso, estás no céu, santificado. E orando na cabeça lá. De repente, cara, eu caí de novo. E a rua lá, sabe as ruas que tem árvore que levanta? Sim. E o pessoal faz caminhada em volta do estádio lá, né? Aí eu caí ali e algo me puxava pra trás. Eu virei sentado e eu continuei indo pra trás e não tinha nada me puxando. E pessoa passar do lado e falou, gente, olha o que tá acontecendo aqui. Pensei, olha que sonho louco. Pois eu virei de bruços e falei assim, eu não me entrego, cara. Não me entrego. Eu vou pra cima. E fui caminhando, mas não saí do lugar. Até, sabe quando a gente tá deitado que a mãe joga o coberto em cima de você assim? Cara, eu tava um medo, uma angústia, cara. Eu tava chorando. Eu não vou sair daqui, eu sei que o senhor tá comigo e tal, orando. Aí de repente caiu alguma coisa pesada em cima de mim. Cara, quando eu olho, você acredita que era Jesus, velho? Nas minhas costas? Mano, olha, eu chego a arrepiar, que eu lembro, cara, eu fico louco, mano. Aí Jesus sentou assim no poste e falou, vem cá. Cara, é aí que eu chorava, mano. Eu não acredito que Jesus veio aqui falar comigo. Essa imagem assim, velho. Vem aqui falar comigo, e falando, vem cá e tal e tal. Aí ele falou assim, me faz a pergunta que você quer saber. Aí, cara, pergunta, você essa daí, pode fazer. Aí eu perguntei, você é um jogador profissional? Eu assim, rapaz, do jeito que você tá treinando, você vai sim, né? Pode ficar tranquilo, você vai treinar, você vai virar profissional. Aí eu chorava. Aí ele falou assim pra mim, meu filho, deixa eu te fazer, faz mais essa última pergunta, porque eu preciso atender mais pessoas. Olha só. Jesus falando comigo, vamos, né? E eu não queria, né? Você não quer sair quando você tá na presença dele, você não quer sair de perto dele. Aí ele pegou e falou assim, eu falei pra ele assim, e eu vou ser pai um dia? Que esse era o meu maior sonho. Ele falou assim, você vai ser pai. E você vai ser um bom pai. Aí eu falei, cara, não acredito. Aí eu abraçava ele e tal. Quando eu vi, eu tava abraçado ao travesseiro. Chorando, cara, mas tava inundado o meu travesseiro. Antes de eu acordar, eu falei assim pra ele, senhor, amanhã quando eu acordar, olha, no sonho, quando eu acordar eu vou contar pra todo mundo, né, que o senhor veio falar comigo. Eu falei assim, eu sei, o mundo inteiro vai saber que eu falei com você. Aí, olha, e hoje eu tô aqui falando num podcast quase 10 anos depois, né, online, mais de 10 anos, né, e que ele veio, assim, falar comigo, cara, igual eu tô conversando com você, velho. Então, só assim, falar o que você queria. E eu fui muito sincero, lembro como o meu coração tava muito angustiado na época, porque eu queria muito jogar, e meu pai tinha falado comigo que ele me ia ajudar até os 20 anos, né, e na época eu tinha 19, ele falou assim, até os 20 eu consigo te ajudar, depois você vai ter que trabalhar. Cara, eu tava muito, assim, pra virar profissional e tudo, e ele veio e me acalmou, cara. Foi, assim, providencial aquilo lá. Aquilo ali, aí eu comecei a treinar sabendo que eu ia ser, entendeu?
e também mais tranquilo que eu sabia que eu ia ser pai, velho. Então eu não tinha dúvida porque eu estaria ali, você entendeu? Sim. Porque eu não ia conseguir esses sonhos, né? Então esse daí, quando ele, agora que eu tava vindo, ele falou assim pra mim, ó, fala sobre o meu sonho, cara, eu quero que você fale pra todo mundo. Então esse foi um sonho que eu tive com ele. É incrível, cara, de verdade. Então quando vocês aí, eu sei que às vezes você pode até não acreditar que isso foi verdade, mas eu sei que foi, eu vivi isso, e se você quiser realmente que eles falem com você, seja sincero. Faça igual a gente fala, né? Vai pro seu canto secreto, lá onde não tem ninguém, porque eu tava no sonho, cara, não tinha ninguém ali que pudesse interferir na minha conversa com ele, nessa mensagem que ele tinha pra mim. E eu tenho certeza que ele vai estar aí, pode ser dentro do seu carro, pode você ser tomando um banho, ou sei lá, na onde você estiver, cara. Se estiver numa fazenda, né? Se você vai desestressar na fazenda, estiver pescando, qualquer lugar, se você falar com ele, pedir de verdade, no fundo do coração, cara, ele vem, ele fala mesmo, cara, é incrível, cara, é espetacular, não tem nem palavra pra gente descrever. Sim. Esse momento, cara, é muito da hora, muito legal. Você tem um, só num, cara, como eu leio muito, agora eu tô lendo mais do que a Bíblia, né? Eu leio mais que a Bíblia, né, li outros livros, agora eu não vou lembrar quem que foi exatamente, não sei se foi Jacó, Isaac ou Jacó. O pai pediu para o servo dele ir atrás de uma mulher para ele. E ele foi e falou assim que quando chegasse lá na cidade, era para ele procurar uma moça que estivesse num poço de água, que acontecesse assim, 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 que ele pedisse água pro camelo e a mulher ia dar. Mano, aconteceu exatamente certinho o que aconteceu. Do jeito que, acho que foi Isaac, foi de Isaac para Jacó. Aí ele faz exatamente isso mesmo, cara. Ele fala assim, ó, você vai lá e eu quero que você traz uma mulher que vai acontecer isso, 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 pra você trazer. Se não acontecer desse jeito, você não traz. Vai acontecer exatamente. E o legal é que Isaac e Jacó, os grandes profetas, eram no Antigo Testamento, né? Então sempre teria que o crivo tem que vir pelo profeta, né? E Jesus foi tão incrível na nossa vida, assim, por ter vindo por nós, por ter morrido por nós, ter ressuscitou por nós, né? Ele fez tudo pela gente, a cruz é uma prova disso, né? Que hoje a gente não precisa de um profeta para ele falar, pra gente ouvir o que Deus quer com a gente. Sim. Basta a gente estar sonhando que ele vem e ele fala. Ele mesmo fala, ele não precisa de ninguém chegar falando assim, cara, Deus mandou te falar isso. Não, hoje ele mesmo, né, cara? Já então, direto, é um canal direto, né? Sim, o Marcos, o nosso pastor também, né? Um dos nossos pastores, ele fala que, tipo assim, bom, se alguém chegar pra ele e falar alguma coisa, né? De profecia, é bem-vinda, mas que exatamente é isso. Você tem que acreditar que ele mesmo vai me falar, porque não tem como, cara. Mano, se eu não consigo, se eu me ver há um ano atrás, cara, tem hora que eu fico assim, mano, que... Fala, Luizinho! Beleza? Olha o Luizinho aí, ó. Outro que serve pra nós. Outro. Até só recepção. Então, cara, é muito, muito gratificante ser... TDAH isso, cara. Não dá branco. Dá branco? Dá branco. É normal. Aí foi. Tá, viu? Dá até arrepio. Dá até arrepio. Cara, mas então ele. Se eu me visse, né, quando eu paro e olho minha vida 1 ano atrás, que foi quando eu vivi intensamente. Tem muita pessoa que como eu tava falando, né, que começa a servir, depois para. Porque viveu intensamente. Cara, que igreja top. Nossa igreja, com todo respeito às outras, nossa igreja é top. Mas assim, aí, cara, você começa a viver, você entra lá, você começa a viver o inacreditável, o incrível, coisas surreais. E logo você já quer servir. E eu fui um desses. Eu já cheguei a negar a nossa igreja. Eu não sei se eu comentei com você. Uma vez eu tava passando na rua de trás de carro, aí a Bárbara falou assim pra nossa filha: olha, Maria, a nossa igreja,
Aí eu falei assim, só se for a sua, porque eu sou católico. Ficou quieto. Teve na conversa, não. Não teve na conversa. E, cara, depois de um certo tempo eu tava lá e servindo. Porque eu comecei a servir primeiro que minha esposa, né? Agora ela tá no Kids. Então, tipo assim, e eu tô lá e se eu olhar, eu falo, cara, se eu soubesse eu tinha ido antes. Por mais que eu já fui, né, eu era da católica, já fui de grupo de jovens, tudo, né? Então, mas assim, hoje eu me vejo, cara, antigamente eu pegava a Bíblia e falava, mano, você é louco, um bagulho desse aqui, não dá pra ler não, mano, você é a grossura do negócio, cara. Hoje, se deixar, eu fico. Então, tipo assim, até uma coisa que você falou dos profetas, você começa a ler, cara, os profetas, eu tinha muita vontade de ler, né, as profecias. Só que, cara, você começa a ver as coisas que Deus fez, cara, você fala, mano, né, ficar aqui mesmo nos evangelhos, cara, dá vontade de ser sair não, porque... E você imaginar que Jesus ainda falou pros discípulos, vocês farão coisas muito maiores do que eu vim fazer. Sim. Aí a gente para e pensa assim, mas como ser maior do que o que ele fez, né? Sim. Aí para e pensa assim, a gente tem... Jesus andou, tem estudos que passam 300 quilômetros daí da onde ele nasceu, andou até 300 quilômetros, né? Uhum. Hoje, um exemplo próximo nosso, o Marquinhos, que você falou, o pastor, né? Uhum. Ele fazia missão na África. Sim. Cara, então a gente, assim, é lógico que não comparar, é só o aspecto de abrangência, né, que eu tô falando, né? Mas a gente faz muita coisa maior do que naquela época era possível, né? Hoje a gente tem a tecnologia, por acaso a gente tem, hoje pode estar online aí, você deixar salvo lá no YouTube, daqui 50 anos se existir o YouTube ainda vai estar lá o seu vídeo lá, tá eternizado, cara. Sim. Né? Então, a gente faz muitas coisas grandes, né? Só que a gente não se dá conta disso que a gente faz. Igual você deu o exemplo que o Átila falou, né? Esse por causa de uma pessoa, cara, que você falou, é o estupim que precisava para aquela pessoa contagiar milhares de pessoas. Mas quem fez? Foi aqui, entendeu? Sim. E você não se dá conta de tudo que vai. Por quê? Porque Deus não importa tudo que vai para lá, para você. Para Deus importa, mas para você importa só aquela pessoa. Sim. Né? E já é o suficiente. É uma lógica, cara, que a gente não tem capacidade para entender essa lógica. Sim. Principalmente, igual eu falei, como que a gente vai dividir o tempo? Tem 2 filhos, você vai dividir amor? Não, mano, o amor multiplica, cara, ele aumenta, velho. E aí, sabia que uma das dúvidas que eu tinha sobre ser pai era isso, né? Ser pai de mais de uma, né? Então eu ficava, cara, mas eu não sei dar conta de dar carinho pra uma, eu dar pra 2, né? Hoje não, hoje eu já tenho minha cabeça. Mas é porque assim, cara, uma coisa que tá até fora um pouco do contexto. Como muitas pessoas sabem, né? Minha nenê ela é autista. E só pra vocês saberem, faz 3 dias que eu peço um abraço pra ela e ela não me dá. Mas porque ela tem, né? Os momentos dela, dos autistas, então. Aí você fala, cara, e aí eu fico, cara, não me dá um abraço, né? E o amor aumenta? Vixe! A hora que eu pego também eu só aperto, mas tipo assim, cara, você acha que eu fico chateado por ela? Não, cara, eu entendo ela. E assim também até vai dar certo a conversa, porque eu devo ficar assim mesmo com Deus. Às vezes você fala uma coisa pra ele não vai agir ali, cara. Só que, tipo assim, isso não afeta o amor. Aí daqui a pouco, quando o abraço vem, cara, ela vem me dar, papai, tu me dá um abraço. É igual quando a gente, você falou assim, que Deus espera, né? É igual quando a gente vive intensamente, entrei pra servir algumas pessoas nisso, acaba saindo. E comigo também aconteceu, cara. Cara, tô vivendo tantas coisas e tal. E cara, sobe. E eu falava com Deus, Deus não falava nada. Então o silêncio pra gente é perturbador, né? A gente não sabe qual vai ser o próximo passo, né? Mas eu fico imaginando que é igual que Deus olha pra gente quando a gente vai ensinar um filho a andar de bicicleta. Você tira a mão. Ele tá indo. Se você não falar nada, ele acha que você tá perto, ele vai continuar pedalando, não vai? Sim. É a mesma coisa, cara. Quando Deus fala quando a gente tá servindo. Ele já mostrou de tudo que alguma parte
no que ele é capaz de fazer na vida das pessoas e mostrou pra você, pra gente que tá servindo, né? Só que aí quando você quer, a gente quer estar mais perto dele ou vivenciar mais e tá cheio do Espírito Santo cada vez mais, só que tem hora que a gente precisa, nós, continuarmos no equilíbrio e continuar a caminhada, né? E ele não significa que ele tá ausente. Ele tá olhando, ele tá cuidando para ver se a gente vai cair para um lado, se vai cair ou não, se vai se machucar ou não, mas ele vai estar lá com a gente, você entendeu? E é incrível isso, cara, porque a gente fica... hoje eu consigo enxergar isso, né? Nesse dia que ele mostrou isso, o Vini, que é o nosso líder do louvor, Sim. ele deu um devocional pra gente lá, e ele falou assim, cara, quando Deus falou pra você, ó, faz isso, e ficou quieto, por que ele ficou quieto? É porque ele quer que você continue fazendo aquilo. Não é você fazer aquilo e parou. Espera. Não, cara, se ele falou pra você, ó, vai limpar a calçada. Você limpou uma vez e tchau. Não, mano, você vai continuar limpando a calçada até ele chegar e falar pra você, ó, filho, agora você vai construir aquele muro. Sim. Você entendeu? Eu tô falando muito grosso modo, mas é mais ou menos isso. Ele te deu uma direção, cara, continua. Se ele não te deu outra, é porque você ainda não chegou aonde ele queria que você chegasse. Igual você falou assim, eu tava 1 ano atrás, eu não me vejo 1 ano atrás. Você entendeu? Só que você só é o cara que você é hoje porque você passou por tudo isso que você passou 1 ano atrás, 2, 10, 15, 20 anos atrás. Sim. Você é resultado do que você já viveu. E você tem noção do que você vai ser? Mas você está sendo preparado para o que você vai ser daqui a uns 20 anos, entendeu? Sim. Ele está te preparando para isso. E a gente tem que estar disposto. A gente tem que acreditar que ele está nos guiando para o melhor. E quanto mais pessoas tivermos ao nosso lado que está indo para o mesmo caminho, não vai ser mais fácil. Mas eu te garanto que vai ser mais leve. Vai. Leve, vai. Cara, igual, tipo assim, hoje... Pedro acabou, né? Pra recapitular, só pra nós falarmos, ó. O Pedro falou assim, cara, já chegou de eu servir com 5 pessoas. Nossa, que trabalho duro, que não sei o que. Hoje nós servimos com 20. Mas você já parou pra pensar como que é difícil ele organizar os 20? Cara, era mais fácil ele organizar os 5. Com certeza. Aumentou a quantidade de pessoas, mas aumentou a quantidade, maior serviço. As pessoas não têm muita noção desse ponto também. De, tipo assim, cara, a mesma coisa que tá na Bíblia, né? Tipo assim, muito te dará, muito será cobrado. Então é isso também pra você, cara. Responsabilidade, né? Responsabilidade, mano, hoje, tipo assim, graças a Deus, eu falo com firmeza, né, do nosso grupo da recepção. Hoje, se alguém te manda aos 45 do segundo tempo, não vai dar pra mim ir, você tem certeza que alguém vai. Alguém vai. Só você falar assim, precisa de alguém? Preciso, vem. Mano, vai. Então, tipo assim, e você também, ao mesmo jeito que não é só ali na igreja. Você sabe igual aconteceu, a pessoa te ligou, cara, porque ela sabia que você podia mandar lá, você. né? Então, tipo assim, cara, é servir pessoas, né? É ser pescadores de homens, né? Assim como Jesus, que tinha esse intuito de chamar, né, os seus discípulos, cara. Então, e outra coisa que veio aqui na minha cabeça é que igual nós ali do estacionamento, cara, quantas vezes assim, eu tô me reestruturando financeiramente. E você fica ali no estacionamento, você vê de tudo. Você vê pessoas chegando de BMW, Land Rover. Você vê pessoas chegando com o carro que você tem que ajudar a dar tranco. E é legal de você ver, cara, a pessoa chegando com um carrinho. Daqui a alguns dias o cara chega com um carro mais da hora. Cara, isso aí você vê também o processo, o andar das pessoas, cara. Isso também. Cara, é surreal, né? Você não. É uma coisa incrível que aconteceu, tá? Você não vivenciou, mas eu conheço a pessoa que passou por essa situação. Ela chegou, cara, com um Fusca na outra casa ainda. E o Fusca dela pegou fogo, cara. Nossa. Você tem ideia no estacionamento? Deu uma pane elétrica lá, pegou fogo. Você sabe o que aconteceu? Os voluntários apagaram o fogo e eles assistiram o culto. Falou assim, cara, vocês não vão embora, vocês vão assistir o culto. Você pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar bem do seu carro.
Eles apagaram o fogo, certo? E eles fizeram, para poder ir embora, o pessoal, os voluntários que estavam ali, eles pagaram Uber pro pessoal ir. Esses voluntários, eu falo voluntários porque eles serviam comigo, né? Serviam na Ox Café, inclusive. Eles contam pra mim, quando eles me contaram isso, eu falei, caramba, que incrível, né? E às vezes assim, tá na hora, às vezes aquilo constrange a pessoa, mas esse casal foi constrangido em amor pelos voluntários que estavam lá, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, a gente tá aqui, vocês estão bem, o que importa é você estar bem, tal. Então, cara, isso faz a diferença, você entendeu? E fez a diferença para aquele casal. E aquele casal, eles não estão hoje mais na nossa casa porque eles mudaram lá pro Nordeste. Mas são pessoas incríveis, cara, eu vivi muito tempo com eles. E é uma coisa incrível que eu achei, assim, que, cara, pegar o fogo no estacionamento, cara. E você falando de carro, aí o carro deles já estavam ultrapassados. Eles estavam passando por momentos de dificuldade. Nem por isso eles deixaram de ir na igreja, certo? Sim. Por conta que o carro estava ruim. Eles foram. E eles foram muito abençoados dali em diante, né? Tanto é que hoje eles estão morando lá no Nordeste e graças a Deus estão com a vida muito bem encaminhada, né? Sim. E uma outra, já falando que é espetacular, assim, que pra mim foi espetacular, foi uma vez que eu tava indo pra ainda lá na outra casa também. Eu tava indo com a minha esposa pro culto e antes de chegar na Via Express, pela pista dá pra ver onde era a casa, né? E eu vi tudo apagado. Mas foi um relance, sabe quando você olha assim, tá tudo apagado? Aí eu estranhei, olhei de novo, tá tudo aceso. Falei assim, oxe, aí. E ficou o tempo todo aceso. E a gente foi pro culto, tal. E eu sou um cara muito observador, eu sempre fui muito observador. E eu tô lá no culto e louvor, começou um louvor. Aí hoje eu sei que é o Evertinho, né? Eu vi o Evertinho correndo pra cá, que era do som. Aí depois eu vi a Simone. Falei assim, cara, não tá certo. Aí de repente, deu um barulho na caixa de som e o som ficou normal. Pagou luz, pagou tudo, ficou só o som. E a adoração e o louvor continuando. Ué, caiu? Nossa, mano, que fita. Manter. Só voltar ele. Foi Não. pausado? Não, mano, aqui. Né? Que Deu coisa. hora? Acho que deu 1 hora já, né? Compartilhar. Vou deixar aqui, mano. Aí. Nossa, que fita, mano. Mas falou muito. Não, mas daí eu não vai voltar. Vou voltar. Vamos voltar e... Vixe. Perdão aí, velho. Fala demais. Galera. Vixe, ainda tem que esperar ainda o povo voltar, mano. Não sabia que o Instagram ele cortava, não. Fala demais, né, cara? É. Fala muito, demora, né? Então, rapaz, nossa. Olha que chegou as pessoas não vão voltar, não, mano. E tá tudo bem, velho. É. Tá tudo certo. Tá tudo fazer o quê, né? Aí só as pessoas depois iam entrando aí falando, mas pode continuar aqui. Então, aí eu tava indo pro culto com a minha esposa. Só pra trabalhar. Isso aqui... Isso aí, tá de volta. É meu irmão. Caiu mais... É meu irmão. mas meu isso aqui irmão, é só pra saber, filho. Daí é inimigo, mas nós não vai, não. Aí eu tava vindo com a minha esposa, né, com a Pamela lá pra assistir o culto. Só pra relembrar, recapitulando, e eu vi apagado, depois eu vi tava tudo aceso. E durante o culto tava começando o louvor, né? E barulho no som, de repente parou o som e continuaram, e os pessoal do louvor continuaram cantando, só que tudo sem luz, sem nada. E o pastor não subia, e o louvor torando um monte, coisa mais linda do mundo, cara. Cara, muito incrível aquela atmosfera, muito incrível. E só foi o louvor esse dia. Quando a gente saiu, só tinha o Kids aceso, né? E então foi o louvor todo, só tinha som e luz no Kids, né? Então quando a gente foi conversar com o pastor, né, para entender o que estava acontecendo,
o pastor falou assim pra gente, que o pessoal da CPFL foi lá e falou que era impossível, olha cara, era impossível ter energia dentro do prédio. Não. E a gente não tinha gerador. Era impossível, porque queimou o transformador, cara. Não tinha energia dentro do prédio. E como que o som funcionou? E como que o Kids, cara, ficou iluminado o tempo todo? Ficou aceso. As crianças ficou normal, cara. Porque quando é assim, as crianças assustam, né? Não, tudo normal. Então, cara, isso foi umas coisas que a gente vivenciou ali, que pra mim foi muito sobrenatural, com várias outras coisas que aconteceu lá também, agora na casa onde a gente tá. Mas essa daí, cara, me marcou demais, assim, cara, é incrível e fez muito com que eu continuasse estando lá e buscando a Jesus, ao Espírito Santo, para entender como que ele faz essas coisas, né? Coisas que estão além do nosso entendimento, que a gente não entende o porquê. E hoje eu consigo entender, ver que era ele que estava fazendo, que tudo aquilo que aconteceu lá foi ele, você entendeu? Uhum. E, cara, esse daí foi o mais incrível que eu vivenciei lá na Oxygen. Eu vivenciei aquilo lá. Aquilo lá foi muito incrível. Eu né? ouvi dessa vez, acho que o Thiago tinha comentado comigo. Acho que foi o Thiago, né, que era o da guitarra. E eu sabe, e tipo assim, mano, ué, travou? Não, tá normal. Ah, tá. E o. Cara, você lembra, você tava servindo aquele dia lá também que deu um estouro lá no som? Tava. Mano, aquele dia lá também. Nem sei o que deu em mim que eu fui lá na frente pular, mano. Só deu, pô. Eu falei, mano, tipo, cara, eu achei surreal. Eu falei, mano, eu sei daquele jeito, sabe? Tipo, de pulando e tal, e falando, mano, vamos. E eu, cara, porque eu não parece, Não né? dava a impressão que tava debaixo da cachoeira? Uhum. E o pastor tava falando sobre aquilo, né? É. Tá. Cara, Foi então- quando começou a. Nós tava falando do. Como fala? De Espírito Santo, É. né? Então, sempre dá, né, mano? E o duro que o povo lá achando que tava tocando e não tava saindo nada, velho. E Eles depois. cantando normal, né? Porque É. no VS tava normal, só que pra gente não tinha som. Também foi, tipo, surreal. Aí o Pena brincou, né? Eu falei com o pastor, eu falei assim, foi o inimigo. O pastor, não, foi não. Não é porque assim, a gente. São coisas que impactam, né? Então, igual eu falo pra você, depende da perspectiva. Então a gente sempre olha a perspectiva que o Espírito Santo tá agindo ali, entendeu? Sim. Então, assim, a gente não olha muito pro que o inimigo faz, que não tem muita importância. Então, a gente dá mais valor, tem que dar mais valor no que Jesus e o Espírito Santo faz com a gente. Uhum. Você entendeu? Que é muito mais grandioso do que qualquer coisa que esse capiroto faz, entendeu? É. Entendeu? A gente precisa estar sempre olhando, isso faz parte também da nossa cultura, Sim. olhar o que? As coisas que o Espírito Santo faz, que Deus faz pela gente, o que Jesus fez pela gente, o que está aí atrás. A cruz está aí por isso, entendeu? O que ele fez pela gente, cara, é muito maior do que qualquer outra coisa que qualquer um pudesse fazer. Não tem como comparar, você entendeu? Então, assim, por isso que a gente sempre olha o Espírito Santo, sempre olha a bondade das pessoas, a gente sempre quer que o Espírito... pelo menos, eu sempre fui assim, cara, eu quero sempre que o Espírito Santo me use, cara, assim, eu me use como um instrumento, entendeu? Você faz desse jeito, eu tento me policiar para que eu escute mais ele, que eu consiga perceber que é ele que está falando, que ele está me usando, você entendeu? Uhum. Porque a gente tem que continuar, porque eu continuar o que ele fez por nós, entendeu? Por mais que a gente erre, que a gente fale, isso acontece diariamente, pensamento, atitude, tudo. Mas quanto mais a gente estiver buscando ele, cara, mais próximo dele, tentando ser parecido com ele, vale muito mais do que qualquer coisa que possa vir falar que o inimigo fez ou não. Pra mim pouco importa. Pra mim o que importa é o que ele fez por nós, que ele continua fazendo pela gente. Né? Mas isso aí também é muito do ser humano também, né, cara? Tipo, tudo nós temos que achar o culpado. Nós temos que achar. Tipo, não, mas não deu certo por causa de tal coisa. Pô, não deu certo por causa de tal coisa. Cara, não deu... Cara, paciência, mano. Não foi porque que ele quis. Porque querendo ou não, uma coisa que quase ninguém sabe. O único que é onipresente é ele. Tipo assim, Deus, é a Santíssima Trindade. Agora, tipo, o inimigo ele não
consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, tipo assim, cara, ele não tem essa só vida pra atormentar, ele também tem outra. Às vezes, naquele momento, eu acredito muito assim, cara, quando acontece coisa, eu comecei a pensar assim, mas como surgiu isso? Tipo, tem coisas que você fala assim, mas se eu não tivesse feito tal coisa, eu não tinha feito essa cagada. E quando, tipo, é aquele negócio assim, mano, quando é coisa simples, nós mesmos conseguimos realizar. Deus é o Deus do impossível. Mas tem hora que a gente tem que resolver aquele nosso próprio o problema que nós mesmos É causou, igual eu cara. falei pra você da bicicleta, né? Ele mostra pra gente tudo o que ele pode fazer. Só que tem momentos que a gente precisa agir, né? Igual você falou, o Deus está presente a todo momento. O inimigo não. Só que se a gente der brecha, ele vê. Se a gente verbaliza, ele vê. Então, foi tal coisa que fez isso. Tá acontecendo por causa daquilo. Então você verbaliza, você fala, você praticamente atrai o que você está falando. Então o pastor sempre fala muito, é sempre assim, cara, o que sai da tua boca é o próximo passo. Então a gente tem que cuidar aquilo que a gente está falando. Ou se a gente murmura muito, se a gente reclama, então isso daí é complicado. A gente precisa controlar a língua, controlar esses impulsos, entendeu? Sim. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, Jesus, ele pode vir num sonho e falar, cara, você vai em tal lugar. Igual ele fez comigo, pode fazer com qualquer um. O inimigo não faz isso. Não. Você entendeu? Ele vai tentar usar outras coisas, mas só que isso não importa. O que importa é o que ele pode, o que Jesus e o Espírito Santo fez pela gente. E continua fazendo o tempo todo. Hoje a gente respira um ar, por quê? Porque ele permite. Ele tá junto com a gente, entendeu? Então acho que é mais importante a gente olhar para que Jesus e o Espírito Santo façam do que outra coisa tenta fazer. Eu tô estudando bastante, né, sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu quero tudo tipo, pra ontem. Pode ver que às vezes você tá falando aí, eu tô me segurando pra não cortar você. Mas isso, cara, tipo, eu sou TDAH. Mas eu vou botar a culpa no TDAH? Não, cara. Eu tenho que conviver com isso. Porque, tipo assim, já vieram perguntar pra mim, né? Falar assim, mas você não crê em Deus? Que você vai ser curado? Eu falei, olha, você bem sabe pra você. Isso não vai assim ser curado. Isso não é uma doença. Isso é uma patologia que veio e, infelizmente, tem cura? Não. Não é porque não é uma doença. Então você tem que o quê? Aprender a lidar. Então é o que eu tanto estudo, o tanto que eu tipo assim, eu tô tentando exercitar, tipo, a paciência. Tipo assim, cara, porque eu já tive começo de depressão por causa disso. Tipo assim, já perdi muitas coisas por ser ansioso. Quantas e quantas vezes, cara, eu penso assim, cara, se eu não tivesse... Mano, assim, ó, você quer ver, mano? Vou supor uma coisa. Você falar assim, Tiese, tem um bagulho pra te falar, mano. Só um milagre. Meu parceiro. Mano, teve um dia... Nossa, cara, teve um dia, mano, que o Sidney, ele falou pra mim uma coisa. Mano, depois eu tenho que trocar ideia com você, eu te mando mensagem. Pode ficar bravo que eu faço isso. Então, ela entrou aí, ó. Aí, tá vendo, pai? O Bia não gosta também. A Bárbara também fica brava, mano, comigo. Preciso falar com você. Eu te falo. Nossa. Aí, mano, ele falou assim, ó, depois eu te mando mensagem. Só que, mano, eu ia ver depois. Falou. E aí, mano? Não, eu vou terminar de ver depois eu te mando mensagem no meio da semana. Cara, esse negócio mata, mano. Cara, o que é? Não é nada. Não é tanto assim, né, cara? Então aí você fica, mano, eu sou ansioso, então eu tô me tratando bastante. Sabe, você tá falando de ansiedade, né? Igual eu falei no começo aqui, a gente fala sobre perspectiva de visão, né? Por que a gente tá falando isso igual você falou do TDAH? Infelizmente. Cara, vamos pegar um exemplo, você já assistiu The Good Doctor? Sim. Esse negócio de autismo, Ixi, ele é autista. Mas você falaria que infelizmente aquele personagem ele é autista? Olha o dom que aquele cara tem, aquele personagem tem. Sim. Você entendeu? E você ter essa condição, cara, você te torna único, velho. Então não é uma patologia ou uma doença, cara, da mesma forma que para você alguém pode falar assim que é uma patologia ou
sei lá, uma doença, transtorno, né? Qualquer coisa que seja, qualquer nomenclatura que seja. É a mesma coisa que igual falavam pra mim que eu era um goleiro baixo. Cansei de ouvir isso também. Nossa, eu vivi falando assim, ó, você não vai virar goleiro porque você é baixo. E eu tinha isso, todo dia eu ficava, eu vou virar. Até que Jesus veio e falou pra mim, cara, você vai. Pra mim, o que foi? Pra mim foi uma vitória, eu ser profissional, diante de toda aquela luta que eu passei. Mas se eu não tivesse passado por aquelas lutas, entendeu? Internas, ó, você não vai ser, você não vai, você tem TDAH. Você talvez, hoje você faria um podcast para falar de Jesus? Você leria hoje a Bíblia conforme você lê rápido e você se interessa sobre os profetas, sobre o que Jesus fez? Ah, não, cara, o profeta é bacana, cara, mas o evangelho, cara... Se você não tivesse esse TDAH, você acha que você faria isso? Fala assim, ó, eu falo eu hoje, tá, cara? Graças ao pastor Claudinei, a Deus, né, primeiro que colocou o pastor com a gente, ele me estica muito pra ler, cara, e eu não gosto muito de ler. Só que hoje, com 3 anos de liderança, eu e minha esposa, eu já li praticamente 10 vezes mais do que eu li minha vida toda. Acho que minha vida toda eu li uns 2 livros. Esse um ano meu foi intenso. De lá pra cá eu já li, cara, acho que foi uns 10, 11 livros eu já li. Você entendeu? Então, cara, se não for essa condição, como que você vai evoluir? Então a gente não pode, nós quando a gente tem alguma deficiência em relação ao que os outros pensam, porque os que falavam pra mim que eu era baixo é pelo que eles achavam. E pra mim, tudo certo. Igual você tem TDAH, pode ser alguma doença, mas se não fosse isso, você não dava um passo para o que você tem hoje. Sim. Então, assim, a gente é resultado do que a gente foi ontem. Então, a gente precisa sempre se policiar. Cara, por mais dificuldade que você esteja passando, condição física, condição financeira, tudo é um processo. Tudo é o que você virá a se tornar. Que a gente precisa passar por esse momento que a gente está passando. Você entendeu? Eu trabalhei 5 anos na Coca, 4 anos e pouco na Coca. Eu te conheci. Eu nem imaginava, você foi com o Robson. Não foi o Robson não, mano. Miguel? Não, nossa, peraí. O Jorge, mano. Você e o Jorge. Você entendeu? Então, assim, eu trabalhei 4 anos na Coca. Se eu tivesse trabalhado na Coca, se eu não tivesse trabalhado na Coca, hoje eu trabalharia na Heineken. Se eu não tivesse sido promotor, vendedor de rota noturna durante 3, 4 anos, hoje eu poderia ser supervisor? Cara, mas se eu não fosse voluntário, se eu não tivesse dado o passo para ser voluntário e eu tivesse aceitado o desafio de ser líder de ministério, me daria suporte para ser supervisor se eu não tivesse feito isso? Então, cara, tudo que a gente faz é preparação. Por isso que a gente precisa sempre prestar atenção no que a gente está plantando, né? Porque aquele vai ser o que a gente vai colher depois. Então, eu nunca imaginei, assim, eu sempre quis ser gerente, dono de algum ser um empreendedor, algum estabelecimento, né? E eu sabia que eu tinha que passar algumas etapas, e eu fui passando para as etapas e eu estou chegando já num nível profissional legal. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas. Primeiro, eu tive que abrir mão do meu sonho de jogar bola para chegar de ser um empreendedor. Né? Então eu estou trilhando um caminho para chegar nesse meu outro sonho que é ser um empreendedor. Sim. Você entendeu? Só que eu já abri mão, por exemplo, de sair da Coca num nível de estabilidade tanto financeira quanto de família, para eu me arriscar numa outra empresa que teria a possibilidade de eu crescer profissionalmente, mesmo que financeiramente não fosse igual a Coca, porque a Coca tem muito benefício, né? Então, mesmo que não fosse dessa mesmo patamar, mas para mim foi importante essa mudança. E está sendo importante essa mudança. E nesse meio tempo, eu passei de um ministério para outro, aumentou o ministério. Antes, como você falou, era 5 pessoas que eu tinha que tomar conta. Hoje eu tomo conta de 20 por culto, 13, 14 por culto. Né? Então tem toda uma equipe que nos ajuda a fazer essa organização, né? Os apoios que são pessoas assim que a gente, eu e a Pamela, a gente tem com muito amor no coração elas com a gente. E falando nisso, acho que o Elton tá aí. Tá aí, né, Elton? O Elton tá aí. O Elton tá, primeiro ele tava, né, Elton? Dá um salve aí. O Elton serviu com nós domingo agora. No estacionamento. No estacionamento Incrível, agora. né, cara? Não, ele e a Carol, cara,
sensacional, né, mano? Então, isso aí, mas também, cara, a responsabilidade, né, cara? Porque querendo ou não, você pega igual o Elton. O Elton, o cara é empreendedor, tipo, nato. O cara, é sensacional, né? E você pega ele e, tipo assim, cara, você lidera ele. Né? Ele é mais velho que eu. Olha que Camarguinho coisa, mais velho que Camarguinho eu. mais velho que você. Então, tipo, cara, não é uma simples coisa, né, cara? Então, tipo assim, você se via assim, cara, tipo, você tendo que liderar pessoas que, vamos supor, na sociedade é mais alto que você? Seria? Mais velho, assim. Né? Cara, eu sempre me vi assim com trabalhando, né? Uhum, Mas assim, com voluntário, cara, eu não imaginava que eu seria líder de ministério, né? uhum, Mas muito do que a gente vivencia, assim, que eu vivencio, eu e a Pamela, a gente vivencia com pessoas que são mais velhas que a gente, igual, que tem mais experiência, igual o Elton, a Carol, o Camarguinho, tem a Isabel que entrou agora, o Geraldo, o Pastor, tudo que são mais velhas que a gente, qual que é o principal que a gente tem entre um e outro? É o respeito, cara. uhum. Respeito. E a gente tem também admiração pelas pessoas, pelo que elas são, pelo que elas vivem, o que elas já viveram, o que elas trazem pra gente aprender, o que a gente consegue ensinar. E, cara, e a gente entende que, eu entendo que isso é muito recíproco, entendeu? É muito verdadeiro. Então, da mesma forma com que eu consigo captar essas coisas boas dessas pessoas, elas também conseguem uma coisa ou outra boa que a gente tem, também eles captam também, Sim. sabe? Então eu acho que isso daí é muito, muito legal o que acontece lá na recepção, né? E a gente tá sempre muito, muito alinhado. Então, se acontece alguma coisa quando tá ocorrendo o culto e eu não estou presente, muito provavelmente eles vão estar fazendo o que eu faria. Sim. Ou o contrário, ó, eu fiz dessa forma, eu comento com eles. Não, realmente, era melhor a gente fazer dessa forma mesmo. Então, assim, a gente tem um convívio muito legal. Não sei se vocês sabem, mas a gente faz a reunião pelo menos estamos tentando manter, né, a cada 15 dias. A gente se reúne, os apoios pra gente estar sempre se falando. Isso aí, não sabia não. Faz parte da organização também, entendeu? Ó, Daya, você tá aí? Você mandou alguma mensagem que eu não sei se eu vi? Se tem alguém aí, né? Porque infelizmente, como caiu, nós não estamos com muito online agora. Mas alguém tem uma pergunta? Quer fazer alguma pergunta aí pro Pedrão? Nós tava com um tantinho bom, caiu. Tá tudo Mas certo. aí eles vão depois só pegar lá no YouTube, vai estar lá, né? Essa Maravilha. conversa. E uma pergunta que a Daya do Bruno tinha feito pro Atila, né? Falado pro Atila, eu vou fazer pra você. E você se vê como um pastor? Essa pegada, hein? Cara, assim, eu não me vejo, de verdade, eu não me vejo Uhum. como pastor. Mas se um homem lá resolver falar pra mim, ó, filho, vai, tem que ir. Já me falaram já, assim, sabe? Mas eu mesmo não me vejo apto pra isso. Uhum. Mas nem sempre quando a gente é chamado, a gente tá apto, né? Sim. Porque Deus, ele quer que a gente esteja disposto. Você sabe qual é a única característica que é necessário para ser um líder? Não. É fieldade, velho. Fidelidade, perdão. Fidelidade. Deixa eu... É a única coisa que precisa para ser um líder. Você ser fiel àquilo que o pastor está falando, Uhum. àquela visão, né, do pastor. Eu já caiu de novo? Não, né? Acho que era Não, daquela acho que foi hora. daquela hora. Pode ir. A fidelidade é o principal, né? Uhum. Porque nem sempre você vai... se Jesus mesmo não agradou a todos, você imagina nós, Uhum. meros mortais, como a gente escuta falando, Isso né? eu sempre falo isso também. Falo, Né? cara, Jesus não conseguiu agradar todo mundo, Né? quem somos nós? Mas o Simão Pedro. Acabei de... É o que arrancou a orelha do soldado. Então, Cara, então assim, a gente tem que... Mas ele estava o quê? Disposto. Coração arrependido. Estava sempre disposto a fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse e morreu pelo Evangelho, cara. Entendeu? e eu tava lendo um livro do Augusto Cury, né? O Augusto Cury, ele foi um dos maiores ateus que o Brasil, se não foi o maior ateu que o Brasil teve até hoje.
E ele se converteu tentando aprender, decifrar o pensamento de Cristo, as atitudes. E aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, ó, cara, as pessoas deveriam saber. As pessoas que falam, mano, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Tipo, eu não sou baixo, goleiro. Mano. Eu tenho TDAH. Tipo, eu sou autista, tá? Só que muitas pessoas não sabem que essas pessoas que acham que elas são diferentes da sociedade, se fosse no tempo de Cristo, era muito mais fácil elas ser discípulos do que os perfeitos. Cara, Deus hoje, se Jesus voltasse, ele estaria ali nos predinhos, cara. Ele estaria na Vila Barros, ele estaria na Cracolândia, irmão. Ele não estaria nas igrejas. Então, tipo assim, as pessoas, muitos pensam assim, cara, eu não sou ninguém. Mas, cara, pra Deus, cara, só basta você querer. Então, tipo assim, não, mano, é coisas muito surreais, de pessoas que às vezes tiram suas próprias vidas, mas né, depressão não é porque a pessoa tira a sua própria vida, ela quer acabar com a dor. Mas assim, as pessoas elas falam, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu falo, cara, quem é você? O pastor teve uma passagem que ele colocou nesse culto no final de semana, que fala muito sobre por que Jesus veio na Terra, né? Ele fala assim, eu não vim, o que ele falava, o contexto é que falava que ele estava se juntando aos beberrões, aos comerrões e tudo mais, né? Aos pecadores, né? Aí Jesus fala assim, cara, um médico ele existe para quem tá doente. E eu venho pelos pecadores. Né? Não vem pelos justos, né? Eu venho pelos pecadores. Quem precisa de mim é quem tá pecando. E nós somos esses, cara. Então a gente precisa reconhecer que a gente erra, que a gente peca, mas a gente precisa estar olhando para ele, para que seja tipo um gabarito, cara. Eu não posso fazer isso porque ele não faria dessa forma. Esse é o gabarito, cara. Tem que fazer desse jeito, né? E não é fácil, cara. Você ser imitador de Cristo não é muito fácil, cara. E tem hora que erra, né, cara? Nossa, quantas vezes eu não peço perdão porque nós somos falhos, cara. Se você for para analisar igual né, eu li já uns 2 e eu tô no mais um do Augusto Cury, que ele tem uma série de livros que ele escreveu pesquisando sobre a mente de Cristo, estudando sobre a mente de Cristo. Cara, não tem, mano, pra Cristo igual, quantas vezes nós desistimos dos nossos sonhos, né, cara? Tipo, mano, eu quero tal coisa, igual você queria ser goleiro, você foi que você profissional, você conseguiu. Aí, tipo assim, Cristo, mano, imagina um cara, ele chega assim, ó, e fala assim, não, eu vim, mas eu vim pra mostrar que tem vida eterna. Parceiro. Não tem nada a ver com todo mundo falando, você é zico, não existe isso não, que vida eterna. Ainda mais você, quem é você pra falar de vida eterna? Você é filho do carpinteiro. Você veio lá de Belém. Lá de Belém, quem é você? Mano, você veio lá nossa. Belém não, Nazaré. Nazareno vim falar pra mim. Não. E ele não desistiu, ele foi firme. Chamou pessoas improváveis pra ir pro lado dele. E tem pessoa mais persistente, tipo assim, pra mostrar pra nós que você quer vai, velho. Você quer vai atrás, mano. Então, e nós desistimos muito fácil das coisas, cara. Então até uma das coisas... Eu tenho, Dai. Tenho TDAH. Só... Não, ainda começou a falar isso, mas eu tenho. E não é pouco, não. Agora, eu só voltar para tentar voltar no assunto. Então, isso, nós desistimos muito fácil, cara. Hoje, igual, já que a Daya falou sobre TDAH, cara, um dos maiores defeitos, é nós mesmo, é difícil. Um dos maiores defeitos do TDAH, cara, é que nós começamos muita coisa e não terminamos. Tá ligado? Então, mas tipo isso é assim, qualquer um, né? Só quem tem TDAH. mas o TDAH é pior, vai, pior, mano. Ó, dá a exclusividade de você, não. Então você também tem, você também é TDAH, Não, mano, tipo assim, cara, e uma coisa que eu nunca deixei de fazer desde quando eu virei cristão foi ler a Bíblia, cara. Então, tipo assim,
Eu parei de ler, mano. Se você pegar aqui, ó, esse monte de livro meu aqui, fora os que tá emprestado, cara, acho que deve ter pouco ali que eu já li tudo, viu, mano? Por quê? Porque começa, eu entro num... Não e para. entra num assunto, eu já, pum, para. Entra no assunto, paro. Ah, peguei outro livro mais interessante. Eu vou e vou. E para. Agora a Bíblia não, mano. Bíblia Como sim. que eu te falei, cara, ó, eu acredito que os únicos livros da Bíblia que eu não li todos, que eu não li, foi tipo dos profetas, né? Que eu comecei a ler Isaías, só que eu tava lá no meio de Isaías e resolvi voltar lá pro Novo Testamento, pro Novo Testamento de novo, porque eu falei, cara, pera um pouco aí, mano, eu quero entender mais de Jesus. Tipo assim, beleza, os profetas, ele é legal, interessante você saber, mas, cara, você também tentar olhar assim, pra ser mais semelhante, voltar lá. Eu acho que os evangélicos eu já li umas 3, 4 vezes, mano, dos evangélicos. Só que, tipo assim, cara, eu quero aprender, eu quero pegar os mínimos detalhes de todos os evangelhos. Por quê? Pra tentar ser mais próximo de Cristo. E é uma coisa do TDAH. E eu sou intenso, mano. Eu não sou pouco. Então, tipo assim, olha, eu já comecei a servir. Aí acho que depois de 2 finais de semana eu já batizei, você lembra? Lembro. Tava presente, não tem como. Aí, ó, batizei de manhã e servi à noite, cara. Foi muita coisa pra minha cabeça aquele dia. Aí depois eu batizei e depois eu falei, não, vou ser evangelista. E eu falei, cara, eu comecei a fazer, eu faço alguns vídeos, daqui a pouco eu falei, não, vou fazer um podcast. Tipo, cara, e eu não vou desistir, eu vou, esse negócio assim, porque eu quero chegar num ponto de ir pra cima desse meu caminho, porque eu sei, cara, que alguma coisa eu tenho que fazer pra ele. Ele fez tanto por mim que uma coisa eu tenho que fazer. Então, e eu quero pegar coisas que atrapalham a minha vida e levar pras pessoas, sabe? Então, tipo assim, tem um projeto de coisas aí, igual, sou pai de autista, minha esposa aí, ela posta várias coisas sobre autismo, ela estuda, tem pessoas que não tem nem noção de como que é. Quem vê minha filha vai falar que não é autista, é o que mais nós ouvimos, né? Então, tipo assim, não é você viver. Tipo, não é você de vista, sua filha não parece autista, mas conviver com ela. A mesma coisa é Cristo, irmão. Cara, o Chesney mudou, já ele volta. Mas faz 1 ano que eu conheci ele. De verdade. De verdade. E não voltei, cara. E não vai Não voltar. volta. Não, é tipo assim, ô, você parou de beber, mano? Já você volta, que volta o quê, parceiro? Volta. Não volta. Não volta. Sabe por quê? Porque hoje, mano, eu olho assim e falo, mano, se eu viver, hoje, tipo assim, eu já fui usuário de droga. Então, tipo assim, mano, hoje eu ando assim que eu já, acho que já piquei cartão nas biqueiras tudo aí da cidade, né? Hoje tem hora que eu passo ali, principalmente aqui nos prédios, mano, né? No CDHU, cara, o negócio ali, mano, é surreal, cara. Você passa ali, mano, tem hora que eu falo assim, irmão do céu. Ai, E que eu entrava de maravilha. madrugada ali, tipo, chamava os caras de irmão. Fala, irmão! Me vê aí, tá ligado? Então, tipo assim, aí as pessoas às vezes falavam assim, não, já ele volta. Não, mas não volto e nem vou. Tanto é que eu vou cada vez mais tipo assim, sempre evoluindo. E você, nesse caso, você também tem coisa assim que, tipo assim, você já viveu, você já teve essa parte do mundão, ou como que foi? Ah, cara, eu sempre fui muito mais tranquilo, cara, em relação a isso que você tava falando. Eu tive muito. Eu morei muito fora de Marília. Eu saí com 16 anos, né? Daqui, pra jogar bola. Então, mas eu era muito focado em jogar mesmo, em ser profissional. Então, cara, eu não era muito de sair, eu saía muito pouco. Mas molecada sabe que faz cagada, né? Mas eu nunca me envolvi com droga, com bebida também, nunca fui muito fã. Tanto é que eu trabalho numa cervejaria hoje e bebo cerveja. Então, e ainda trabalho, eu gosto de uma sem álcool, mas trabalho no melhor lugar da sem álcool. A melhor sem álcool que tem é a nossa. Não, Né? Então eu tenho conhecimento sobre o produto, sobre a marca, sobre os benefícios, tudo, porque por ser vendedor, ou trabalhei com marca e tudo mais, então eu preciso entender. Mas não que eu seja um consumidor ferrenho daquele produto, né? Mas e nunca fui, cara. Não é porque que eu estou que eu conheci Jesus, que Jesus mudou minha vida. Não é nesse ponto, não. Eu nunca fui assim. Eu nunca gostei. Os meus irmãos ainda tomam alguma coisa. Eu, às vezes, muito raro, alguma coisa olha, assim. seu irmão tava aí, não sei se ele tá ainda, a pessoa chamando de cachaceiro na caruda. Nada.
Ele sabe que, né? Então, assim, eu tenho 2 irmãos, né? Então tem esse daí que entrou, o Fernando, serve com a gente também. E eles foram pra servir não, eles foram pra assistir a apresentação do meu filho, Davi. Eles foram ver a apresentação, e apresentou o Davi, aí eles gostaram, foram no final de semana seguinte, foram no outro, e agora estão servindo. E nunca mais parou. Né? Aí, ó. Ô, louco. Não, tá bom. Aí, então assim, cara, eu tive parte do mundo, sim, de que molecada jovem, ainda mais morando fora de casa, tive, mas não envolvendo droga, nem bebida, não. Mas eu vi muitos amigos meus, assim, consumindo droga na arquibancada e eu próximo, né? Lógico que eu via, cara, tô vazando, ia pro outro canto, eu gostava muito de videogame, cara, sempre gostei, ia jogar videogame, ficava ouvindo música, então eu sempre fiquei meio afastado, né? Só que era companheiro de treinamento, companheiro de alojamento, a gente conhecia. Ficava triste pelo caminho que tava tomando, né? Mas é uma escolha, podia ter ficado lá com eles, né? Eu tive essa possibilidade, mas eu sempre escolhi não estar perto, sabe? Isso aí vem a educação, né? O pai e a mãe sempre muito próximo. Meus pais sempre falam assim, cara, se quiser experimentar, cara, fica à vontade, mas não é um caminho legal, cara. Isso daí não vai você não vai sair desse caminho sem entrar. Então, eu sempre fui muito bem orientado pelos meus pais e curiosidade, cara, a gente é molecada, a gente até tem, cara, mas eu vi o estrago que fazia. Eu falei assim, cara, isso aí não vale não, deixa quieto, deixa ficar longe. Às vezes tem gente, ô Chess, que precisa passar por aquilo, cara. Sim. Igual, você viu tanto que Jesus faz na vida de todo mundo? O tal do Augusto Cury precisou ser o pior ateu que tivesse na fada para entender. E hoje ele escreveu, cara... Mas por quê? É um procedimento, é um processo, quer dizer, é um processo. Então Jesus deixou ele ser ateu para estudar sobre ele, para ele entender o que Jesus pensava. Assim, cara, eu não consigo entender a cabeça dele. Ou não, eu entendi, então eu tenho que estar do lado dele, tenho que seguir ele, porque eu entendo o que ele pensava. E tanto é que tem até, tipo assim, uma palestra, né, que ele fala que é palestra, na Lagoinha de Orlando. Tipo assim, cara, ele foi na igreja. Então imagina um ateu, acho que o cara que, ateu, não acredita em Deus, está dentro da igreja, uma das maiores do mundo, do Brasil. Nos Estados Unidos, né? Mano, eu acredito que também vai ficar tarde, tem que trabalhar amanhã, né? Cara, eu fiquei muito feliz mesmo, agradecer as pessoas que ficaram até o final, né? As pessoas que depois que deu essa caída também voltaram. Né? Meu irmão, né? Eu chamo ele de Panaca. Panaca. Ô, louco, Panaca na caruda mesmo? É assim, E vai estar ainda assim, ó. Não vamos falar assim, ó. Vamos pensar alto. Pro mundo inteiro ver. Pro mundo inteiro já. Então, cara, brigadão mesmo. Eu fiquei mó feliz de você ter aceitado. Eu que agradeço, velho. E ainda, tipo assim, mano, quando eu falei pra Bárbara, eu falei assim, nossa, amor, fui falar pro Pedro, o Pedro não acreditou. Ele falou, eu? Por quê? Eu falei, mano, que tipo assim, é um ponto que nós temos que tocar, tipo, de ser voluntário, porque é uma coisa que nós gostamos, né? Não tá lá por ser força, né? Por forçar ou pra fazer bonito pra ninguém, né, cara? E nós não ganhamos nada por isso. Não ganha nada, velho. Pelo contrário, se for pra você ver, ó, o Japão Fest tá torando. Não tá não. Então, tipo assim, cara, pra quem quer mesmo, isso aí só veio, eu falei, mano, melhor que o Pedro. Tipo assim, pô, não desmerecendo os outros ministérios, mas, cara, nós, mas principalmente você, sobre da recepção, cara, é que você falou, tipo, mano, não vê isso tudo. Às vezes igual a pessoa do Kids, que é a Bárbara, não vê o que tá acontecendo, tudo isso. Não vê transformação, vê crianças. Às vezes, tipo assim, a pessoa, ela tá ali na câmera, né? Tipo assim, tem o povo do lounge. Tipo assim, tem um povo que tem que ficar lá como que é? Na intercessão. Não vê as coisas que nós vemos, porque não vê a hora que entra e a hora que sai. Então, tipo assim, nós temos que ficar atentos. Então, eu falei assim, cara, não tem pessoa igual ele pra vir e falar, cara, não, voluntariado, eu mano. Igual você falou assim, mas falar coisa técnica. Não, cara, você só falou daquilo que você sabe fazer, irmão. Então, tipo assim, isso aí se não tá chamando pessoa pra ser voluntário? Não, só tá